Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane, editora do semlactose.com e estou aqui hoje no nosso episódio 5 do Pergunte ao Sem Lactose. Estou conversando com vocês hoje sobre um tema que eu acho que muita gente pergunta, quer saber, que é o teor de lactose dos alimentos lácteos. E aí, se tem alguma pergunta, se gostaria de entender melhor sobre como é que funciona essa questão do diferente teor de lactose nos alimentos lácteos, posta a tua pergunta aqui que a gente responde para vocês hoje ao vivo, ou então você pode responder lá no nosso, você pode perguntar lá no nosso blog e a gente responde para vocês, ok? Então, como eu estava falando para vocês hoje, a gente vai falar sobre esse tema que eu acho que é muito, tem muita pergunta a respeito disso, a gente recebe muita pergunta lá no nosso blog. E a gente está aqui, a gente escolheu algumas perguntas para hoje e a gente vai explicar para vocês. Bom, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: a gente descobre intolerância à lactose e aí o médico, o nutricionista passa aquela lista, né, de alimentos lácteos, dizendo, ó, você não pode consumir nada disso. E aí bate aquele pavor, né? Puxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Sorvete, não posso. Creme de leite, e o meu brigadeiro, e o leitinho com café da manhã. Então tem uma série de coisas que a gente passa a ter uma certa dificuldade, né, em entender como é que a gente não pode mais consumir nada disso, a gente pode. É claro que hoje tem uma série de alimentos lácteos zero lactose, mas tem muita coisa ainda que não chega no interior do estado, por exemplo. Tem muitos produtos que são zero lactose e ainda são muito caros. Então como é que a gente consegue entender o teor de lactose dos alimentos para que a gente possa fazer as melhores escolhas para a gente, né, para a nossa alimentação? Então essa é a ideia, tá bom? Eu vou começar falando para vocês a respeito então desse teor de lactose dos alimentos, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Leite, o leite que a gente compra de caixinha, né? A cada 100 ml de leite, o leite integral ou semidesnatado, ele tem cerca de 4,9 gramas de lactose por cada 100 ml do produto, ok? Bom, a partir do leite, que é o produto que a gente, digamos assim, a partir dele que a gente faz todos os derivados, é importante entender o que tem uma lactose mais concentrada e aqueles alimentos que têm uma lactose menos concentrada, né? Então, Selma, você passa por isso todos os dias? Pois é por isso que a gente está conversando aqui sobre esse assunto. Então, vamos lá. Falei que o leite tem 4,9 gramas de lactose, né? Alguns alimentos que são mais gordos, que tem mais gordura láctea, como por exemplo creme de leite, né? Ou manteiga, por exemplo. Quanto maior o nível de gordura do alimento lácteo, mais comum é que a lactose seja reduzida naquele alimento. Então vou dar 2 exemplos para vocês. O creme de leite. O creme de leite, em geral, ele vai ter mais ou menos a metade da lactose que contém num copo de leite de 100 ml. Ele vai conter em torno de 2,5 a 2,9 gramas por 100 ml de creme de leite, né? Então é um teor já reduzido. A manteiga é bem mais baixa. A manteiga chega a ser 0,8, 0,9, dependendo do fabricante. 0,9 gramas por cada 100 gramas de manteiga, né? E aí pensando, por exemplo, né? Vamos fazer colocar algumas ideias aqui para a gente pensar. Manteiga. Um potinho de manteiga comum geralmente tem 200 gramas, tá? Vamos supor, e dentro desses 200 gramas, a gente vai ter no máximo 2 gramas de lactose naquela embalagem. Sendo que quando a gente vai passar a gente vai passar a manteiga no pão, a gente deve usar em uma média de 10 a 15 gramas
de manteiga em uma fatia, certo? Bom, se a gente pensar em 10 gramas de manteiga em uma fatia de pão, a gente está falando, na verdade, sobre 0,09 gramas de lactose. É algo muito baixo, considerado muito baixo e que muito possivelmente não vai causar efeitos. Mas muitas pessoas falam assim, mas eu consumo manteiga e de vez em quando eu passo mal. Muito possivelmente se pode passar mal não por causa da lactose, que é apenas algo absolutamente residual nesse caso e nessa quantidade, né? Mas muitas vezes as pessoas sentem uma digestão mais lenta e com isso um sintoma de má digestão por causa da gordura láctea, que a gordura láctea é uma gordura pesada, a gente tem uma digestão mais lenta, então muitas vezes a gente relata que mesmo com traços de lactose eu passo mal, mesmo assim, por exemplo, um creme de leite zero lactose, tem muita gente que reclama sobre isso e muitas vezes, na verdade, essa sensação de mal-estar, ela não necessariamente pode estar relacionado diretamente à lactose, mas sim a outros elementos que estão compostos ali naquele teu alimento e que pode ser sim a gordura láctea, ok? Pois é, Elizabeth, a gente muitas vezes passa mal com esse tipo de produto, muitas vezes as pessoas relatam que o problema é a lactose. É difícil da gente saber, né? Claro, cada organismo tem um nível de produção de enzima lactase, tem pessoas que produzem muito pouco, tem outras pessoas que produzem um pouco mais, mas eu só queria deixar claro isso porque a gente muitas vezes culpa uma coisa e na verdade não é bem assim, né? Bom, vamos falar sobre as perguntas de hoje? Então, eu vou começar falando sobre a pergunta da Giovana. A Giovana diz o seguinte: sempre que vou ao supermercado, leio o rótulo dos queijos, mas eu não entendo muito. Percebi que a mussarela de vaca possui baixo teor de lactose, 0,7 gramas. Agora, a minha dúvida é, como eu posso identificar no rótulo se o teor é alto ou baixo? Devo olhar a quantidade de carboidratos contida no queijo para fazer uma média? Bom, Giovana, a história é o seguinte, vamos falar especificamente sobre queijos, tá? O que é a composição de um queijo? A matéria-prima é leite, né? A matéria é leite, sal e fermento lácteo. Basicamente é isso que é feito o leite. Desses ingredientes que eu coloquei para vocês, qual é o único carboidrato presente nessa composição? Lactose, a lactose que é o carboidrato do leite, ok? Bom, pensando dessa forma e pensando no rótulo do alimento que vocês têm ali indicado carboidratos e tem uma indicação, essa indicação é a indicação direta do teor de lactose daquele alimento, especificamente falando sobre queijos. Se a gente for pensar, por exemplo, sobre iogurte, isso já não é verdade. Por quê? Porque no iogurte não é só leite que eles utilizam, eles geralmente vão utilizar outros carboidratos compostos, né, no produto que vai ter, por exemplo, açúcar, frutas, que tem frutose, né? Então, o nível de carboidrato que está relacionado no rótulo não tem a ver apenas com lactose. Obrigada, Elizabeth, que bom que você está gostando. Bom, então, vamos lá. Como é que a gente vai ler, então, o rótulo de um queijo, mesmo que não seja um queijo que esteja escrito lá 0 lactose? Pelo rótulo e pela quantidade de carboidratos. Se a quantidade de carboidratos ela é menor do que 1 grama, a gente pode considerar esse um produto de baixo teor de lactose. O produto contém lactose, mas contém um teor muito baixo, e ainda pensando que você não vai comer 100 gramas de um queijo, né, que é a quantidade que a gente está falando aí relacionada à lactose, pelo menos não de cara, né? Acredito eu. Vamos lá, você vai comer uma fatiazinha, um pedacinho, muito possivelmente isso não vai trazer sintomas para pessoas que têm intolerância à lactose.
De novo, já falei, cada caso é um caso, a gente aprende a comer melhor, a gente aprende a fazer as melhores escolhas quando a gente começa a entender o teor de lactose dos alimentos, não é mesmo? Bom, vamos falar sobre uma outra pergunta? Eu tenho aqui a pergunta da Bruna, que diz o seguinte: tenho intolerância à lactose, mas adoro queijos. Eu também gosto de queijo. Faz bastante tempo que eu não como, mas eu adoro. Posso comer um pedaço de parmesão sem preocupações ou o teor de lactose pode variar? Bruna, é o seguinte, é claro que a gente não pode garantir 100% que todos os queijos parmesão tenham exatamente o mesmo teor de lactose. Por quê? Porque cada indústria tem um processo produtivo diferente, mas de forma geral o queijo parmesão tem o seu processo de produção relativamente padronizado, né? E o que vai diferenciar para um queijo parmesão ter um baixo, na verdade, geralmente um queijo parmesão ele tem 0,08, é realmente uma lactose bem residual. Por que é uma lactose residual? Por causa do processo de produção de um queijo maturado. O queijo parmesão é um queijo maturado. Então o queijo passa pelo processo da coagulação, da fermentação e depois ele passa pelo processo da maturação. E o queijo parmesão, ele muitas vezes, dependendo do fabricante, ele tem aí entre 60, 90 até 120 dias de maturação. Então a gente pensa lá que esse queijo que está lá 120 dias sendo maturado, possivelmente não tenha praticamente nada, zero, traços apenas de lactose, ok? Então é legal, sim, eu acredito que queijo parmesão, uma grande maioria das pessoas que consomem não tem problema e vocês não precisam se preocupar com isso. Bom, vamos lá. Selma diz que é muito complicado para nós que não podemos consumir produtos lácteos, os mercados quase não vendem o que precisamos, temos que sair na captura. É verdade, Selma, é por isso que eu estou trazendo essas informações, porque eu acho que é claro que a indústria, muitas indústrias estão produzindo até queijo zero lactose, manteiga zero lactose, mas eu acho legal a gente entender sobre isso, porque não necessariamente a gente precise se privar de todos os alimentos lácteos. Algumas vezes sim, algumas pessoas optam por isso, elas acabam se sentindo melhor, né, em função de ter uma alimentação zero lácteos, mas tem pessoas que não querem fazer essa escolha e eu acho importante a gente entender sobre o teor de lactose dos alimentos para que a gente possa fazer as nossas escolhas, testar, ver se funciona, ver se a gente se sente bem. É dessa forma que a gente consegue tomar as melhores decisões. Bom, vamos falar sobre a pergunta do Márcio. A pergunta do Márcio diz o seguinte: descobri a minha intolerância à lactose há pouco tempo. Tomar uma aguinha. O meu único sintoma é distensão abdominal. Cortei leite e derivados, mas eu não consigo cortar chocolate, biscoito recheado. Geralmente eu como Talento Intense e biscoitos que contêm traços de leite. E mesmo assim eu ainda tenho os mesmos sintomas. Será que é por causa dos doces? Será que eu tenho que cortar definitivamente? Márcio, depende. Eu diria, muito possivelmente, eu não sei o Talento Intense, eu não lembro se ele contém traços de lactose, eu não me lembro da composição, né? Mas você fala que os biscoitos contêm traços de leite. Mas é importante pensar em duas coisas. Farinha branca é carboidrato, açúcar é carboidrato e muitas vezes a gente não consegue digerir completamente esses carboidratos, eles passam a fermentar no nosso intestino de uma forma relativamente similar com os problemas que nós temos da má digestão relacionada à lactose. Então, muitas vezes, de novo, como eu estava falando lá no início, né? Muitas vezes não é a lactose, mas são outros ingredientes que estão fazendo parte daquela refeição que podem causar sintomas similares, ok? Bom, Carolina diz o seguinte:
Eu sou intolerante à lactose e o cheddar, para mim, é como se fosse um veneno, passo muito mal. Bom, Carolina, eu acho bem importante falar sobre isso. Olha só, existe cheddar e cheddar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o queijo cheddar que a gente encontra mais comumente, vamos pensar assim, redes de fast food, né? Burger King, McDonald's e etc, etc, que usam aquela fatia que eles chamam de queijo cheddar, ou aquele tal de queijo cheddar que a gente compra no supermercado que vem embalado num saquinhos e o queijo é embalado um a um. Esse, na verdade, é aquilo que a gente chama de queijo tipo cheddar, ou seja, é uma imitação do queijo original. Na verdade, esse é um queijo que a gente chama de queijo processado. Eu, na verdade, não consigo nem chamar isso de queijo, na verdade, né? Se a gente for pensar bem, ele é mais um composto de alimento, de ingredientes lácteos, ele leva leite em pó na composição, ele leva fermento lácteo, mas só pelo fato dele levar leite em pó na composição, vocês sabem qual é a quantidade de lactose em 100 gramas de leite em pó? Em torno de 50 gramas. É muita coisa, é quase a metade do produto é lactose pura. Então pensem sobre isso. Qualquer alimento que vocês vejam que está no rótulo leite em pó, bastante cuidado, bastante atenção. O teor de lactose daquele produto pode aumentar, triplicar, quadriplicar só pelo fato de ter adição de leite em pó na composição, ok? Bom, ela também pergunta sobre o catupiry. O catupiry, qual é o teor de lactose no catupiry? Segundo as informações da própria fabricante, o catupiry tem um teor de lactose aí de 0,3 gramas. É um teor baixo, né, de lactose. De novo, prestem atenção, não significa, quando eu falo catupiry, eu estou falando mais especificamente da marca. Os requeijões são feitos de diferentes formas, diferente adição de ingredientes, diferentes processos produtivos, então não significa que o que eu estou falando de uma marca seja realmente igual para as outras. Então, nesse caso, gente, o meu conselho é: conversem com o fabricante, mandem perguntas para o saque. Eu sempre acho isso super válido. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas eu acho que isso é importante porque o fabricante começa a entender quais são as dúvidas, quais são as perguntas que a gente que tem intolerância à lactose tem do produto deles. E aí eu acho que quanto mais a gente fizer isso, melhor eles vão poder pensar a respeito do que a gente quer para produzir produtos melhores, com melhores informações, né? Carla fala que só grandes redes, acho muita coisa, em lugares como Pão de Açúcar. É verdade, algumas grandes redes a gente consegue encontrar vários tipos de produto zero lactose, né? Mas de novo, como eu estava falando para vocês, manteiga, queijo parmesão, outros tipos de queijo maturado, a gente encontra em tudo que é lugar. Não é só, não estou falando daí de produtos com aplicação de enzima, estou falando de produtos que naturalmente acabam tendo a sua lactose reduzida. E por causa disso, a gente consegue consumir em alguma quantidade, mas é possível consumir. Então eu acho importante a gente olhar para isso. Eu acho que a gente não pode colocar sempre essa ideia de a gente não consegue consumir esse tipo de alimento. É possível, de novo, acho que cada um tem que fazer a sua tentativa, tentar entender como é que esse produto funciona para você, mas sim, é possível, tem alternativas, ok? Bom, e deixa eu ver o que mais que a gente tem. Então, Marcelo pergunta o seguinte: então, quanto mais mole os queijos, mais lactose eles têm? O queijo Minas, o queijo ricota, eles têm mais lactose que os queijos amarelos. Ele está falando, na verdade, dos queijos maturados, né?
E aí ele diz o seguinte: porque para mim eu passo melhor com o queijo branco do que com um queijo mussarela. Marcelo, então a regra é mais ou menos essa. Queijos maturados, ou seja, que eles passaram aí por alguns meses de maturação, eles têm apenas lactose residual na composição do produto, ok? Ricota, queijo Minas frescal, meia cura é diferente, ok? Porque ele já passou por um processo de cura, mas o queijo Minas frescal, aquela aguinha que vem junto do produto, na verdade é o soro de leite. E é no soro de leite que contém a maior parte da lactose. Então os queijos frescos, eles não passam por um processo de maturação, então claro que eles vão conter menos lactose do que um leite in natura, ok? Mas eles vão conter menos, mas não tão baixo o teor quanto um parmesão, por exemplo, um Gouda, que mais? Como é que é o nome daquele queijo? Tem vários queijos maturados, Edam, por exemplo, alguns queijos holandeses, né, que a gente encontra por aí. Gruyère é um outro queijo que a gente também encontra em supermercados e também possui uma baixíssima quantidade de lactose. Então, é isso. E aí ele fala que ele passa mal com mussarela, e aí eu volto a falar sobre aquilo que a gente estava falando hoje mais cedo. O que acontece? Mussarela é um queijo extremamente gorduroso. O teor de gordura da mussarela é bastante alto, ok? E a gente também acaba consumindo mussarela muitas vezes em quantidade relativamente grande. Vamos comparar eu comer um pedacinho de um parmesão, que ele é bastante salgado, né? E uma mussarela, a gente acaba consumindo quantidades maiores de mussarela. Pizza, por exemplo, né? E comparando o queijo branco com mussarela, o queijo branco possui um teor de gordura muito mais baixo do que a mussarela. Então prestem atenção, muitas vezes a sensação de má digestão, ela não está necessariamente relacionada à lactose, mas sim à gordura láctea, que é uma gordura de difícil digestão. É isso. Gente, eram essas as perguntas que eu selecionei para falar aqui para vocês hoje. Eu vou dar mais dicas para vocês no final do vídeo. Eu vou postar para vocês 2 matérias que a gente tem lá no Sem Lactose que falam justamente sobre o teor de lactose de cada um dos alimentos. Vocês podem ir lá conferir, ver o teor de lactose de cada alimento e decidir ir no supermercado, ver o que vocês gostariam de experimentar, enfim. E contem pra gente como é que funciona, como é que vocês fazem essas escolhas, ou vocês decidiram tirar os lácteos da dieta de vocês. Conta pra gente, porque a gente tá querendo saber como é que funciona, beleza? Obrigada, gente, por hoje é isso. Até terça-feira que vem, tá bom? Grande beijo!